Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso comum Salvador, o nosso Senhor Jesus. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, a partir do versículo 15. Meus irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Semana passada o esforço que eu fiz foi para tentar mostrar para os irmãos uma perspectiva ou uma maneira como eu comecei a entender, como eu entendo essa questão relacionada com o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Nós fizemos esse recorte aqui, pegamos essas duas expressões, que são o Evangelho de Deus, depois o Evangelho de Cristo, que Paulo utiliza. E nesse esforço, nós tentamos falar sobre, ou eu tentei falar sobre como essa palavra evangelho, que ela está tão desgastada, né? A gente tem uma ideia já formada a respeito de evangelho, que seja o evangelho, né? Como essa palavra, ela deve nos levar a pensar em coisas muito mais profundas do que apenas sermos salvos da ira futura ou sermos salvos do inferno, né? Isso é o início, isso faz parte dessas boas novas, mas como disse para os irmãos, o evangelho, ele deve abranger, ou ele é abrangente, né? Ele diz respeito a toda a nossa vida cristã, a tudo que nós éramos, nós somos e o que nós seremos. Essas são as boas novas de salvação. Comecei falando para os irmãos, quando o Senhor Jesus, quando primeiro João Batista, depois o Senhor Jesus, eles começam a anunciar o reino de Deus, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Esse reino de Deus é o Evangelho, são as boas novas, essa manifestação visível de um Rei eterno, que reina eternamente, mas que agora ele pretende reinar de uma maneira visível no meio da humanidade. E o próprio Senhor Jesus, ele diz, né, ele também começa dizendo isso, e depois ele diz, olha, o reino de Deus está em vós, ele está entre vós. Nós então, né, não vou repetir, quem quiser ouvir, né, tá gravado, mas o esforço foi para isso, para nós tentarmos compreender, né, que nós somos chamados para uma realidade que vai mudar e vai influenciar completamente toda a nossa existência, tanto a nossa existência de hoje, quanto a nossa existência eternamente, né? Nós não devemos mais viver amedrontados, nós não devemos mais viver desesperançados, né? Ou desesperados com relação ao nosso futuro, porque a nossa salvação se manifestou. Nós somos salvos eternamente. A salvação, ela não depende do que nós fazemos ou do que nós pensamos ou como nós agimos, mas a salvação, ela depende de Deus. Depois que somos salvos, o Senhor, ele tem um trabalho para as nossas vidas, nas nossas vidas, que é nos fazer cada vez mais a imagem do seu Filho, né? Ou como João Batista coloca de uma maneira bem interessante, que ele cresça e que nós diminuamos.
que Ele cresça e que eu diminua. Essa é a boa nova para nós. Nós, então, somos hoje salvos para sermos moldados, para sermos transformados à imagem do Seu Filho, né? O homem perfeito, aquele sobre quem Deus coloca os olhos e diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E é nessa imagem, né, desse homem perfeito, que nós estamos sendo transformados. Então, irmãos, a minha proposta para hoje é falar, né, o que eu falei no domingo passado com um exemplo. Né? Eu já falei para os irmãos, nós vamos examinar aqui, né, falar um pouquinho. Tem muita coisa que poderia ser dita, mas gostaria de utilizar a vida do discípulo, depois apóstolo Pedro, né, o nosso irmão Pedro, né, como Deus, como essa questão do evangelho, né, ela se manifesta, ou ela se mostra de uma maneira poderosa, gloriosa, bonita, né, harmoniosa na vida de uma pessoa como Pedro. E por que eu pensei em Pedro? Eu poderia ter pensado em muitos outros exemplos, né, da palavra de Deus. Mas Pedro, porque é muito interessante, irmãos, nós vermos Pedro como um modelo, né, muito adequado de cada um de nós. Até porque o próprio Pedro, ele nos dá essa dica. Então, se os irmãos, por favor, puderem abrir as suas Bíblias na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. Vamos começar pelo capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, vamos começar do versículo 1. Então vamos prestar atenção, versículos 1 até o versículo 1 até o versículo 10. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é bom, ou que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Queria que os irmãos prestassem atenção nessa expressão, vós também, como pedras vivas. Versículo 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina, ou foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos voltar um pouco aí, lá no Evangelho de João. Capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos ler os versículos 40 até 42. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando para Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra ou Pedro. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a Ti novamente pela oportunidade
de abrirmos a Tua Palavra. E nessa manhã, Senhor, nós de novo manifestamos diante de Ti o nosso temor, Senhor, de termos feito conclusões, usando a nossa própria inteligência, Senhor, o temor, Senhor, de usarmos, Senhor, os artifícios humanos, Senhor, argumentos baseados naquilo que conhecemos humanamente, Senhor. Senhor, o nosso temor, Senhor, em que a Tua Palavra ela não chegue a nós de maneira espiritual e poderosa, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, rogando a Ti que o Senhor fale conosco nessa manhã mais uma vez, Senhor. Nós estamos aqui rogando ao Senhor e pedindo a Ti, Senhor, porque necessitamos, Senhor, que a Tua Palavra abra os nossos olhos, Senhor. Senhor, que haja manifestação espiritual nessa manhã, Senhor, enquanto lemos a Tua Palavra, a simples leitura da Tua Palavra, Senhor, sem uma explicação humana, ela já é suficiente, Senhor, para nos quebrantar, Senhor, e para nos levar, Senhor, de volta a Ti, Senhor. E nós rogamos a Ti, Senhor, assim como o Senhor abriu os nossos olhos, Senhor, quando estávamos mortos, Senhor, cegos, Senhor, nós rogamos a Ti, continua abrindo os nossos olhos nessa manhã, para que continuemos, Senhor, vendo a Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor. Senhor, nessa manhã, queremos ser de uma maneira muito real e poderosa, Senhor, quebrantados, Senhor, levados, Senhor, ao arrependimento, Senhor. Senhor, levados, Senhor, a um desejo espiritual de seguirmos o Cordeiro aonde quer que Ele vá, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, abrindo a Tua Palavra, Senhor, como homens, Senhor, que o Senhor salvou, Senhor, como pessoas, Senhor, Senhor, a quem o Senhor deu luz, Senhor, para mais uma vez, Senhor, a Tua luz brilhar sobre nós, Senhor, e sermos, Senhor, atraídos após Ti, Senhor. Leva-nos, Senhor, Senhor, e faça com que rejeitemos toda obra maligna nesse momento. Senhor, nós, em nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor, que nenhuma obra de Satanás, nenhuma obra maligna, nenhum dardo inflamado do inimigo, Senhor, venha, Senhor, encher a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Nenhuma distração, Senhor, nos leve para longe de Ti, Senhor, para que possamos agora, Senhor, a despeito de tudo que está acontecendo nas nossas vidas, Senhor, Senhor, sermos, Senhor, pessoas que estão assentados aos Teus pés, Senhor, buscando a melhor parte, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Rogamos a Ti, em nome do nosso precioso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Amém. Quando o Senhor, ele encontra com Pedro, né? Há uma declaração muito bonita, né? Muito interessante e muito enigmática, né? Talvez Pedro, naquele primeiro momento, ele não consiga captar totalmente, né, aquilo que aconteceu, mas a gente nota na carta de Pedro que ele entendeu o que aconteceu. Então o Senhor Jesus, ele olha para Pedro, né, e ele fala: Tu és Simão, filho de Jonas. Eu já ouvi alguns irmãos dizerem, e eu acho que é interessante essa até pesquisando, olhando, né, esses nomes, né, Jonas, Simão, são nomes comuns, né? São nomes que muita gente tinha nome de Simão, né? Havia muitos Simões, né? A gente pode falar o plural dessa maneira, né? Simão Pedro era mais um Simão no meio da multidão, né? Era um pescador, era uma pessoa simples, uma pessoa, né, que estava vivendo ali no meio do povo, e um dia o Senhor Jesus encontra com ele. E nesse encontro com ele, né, com Simão, o Senhor fala: olha, tu és Simão, mas eu não vou te chamar de Simão, eu vou te chamar de Cefas, que é um nome que traduzido, né, para o hebraico ele é Pedro, né, ou ele é pedra, né, ou Petros, ou é um nome que significa um pedaço de pedra, né, ou uma pedra, uma rocha, né. E por que logo quando eu pensei nessa questão do Evangelho, eu me lembrei de Pedro como exemplo, porque quando Pedro escreve a sua carta, ele fala assim, ele vai falar ali de algumas pedras, não, ou pelo menos de duas pedras, ele vai falar do Senhor, a pedra principal, a pedra de esquina, né? E ele vai falar: e vós também como pedras vivas. Pedro fala assim: todos vocês são exatamente iguais a mim, todos somos Cefas, todos somos pedras. E é interessante porque quando a gente vê, né, a narrativa no deserto, né, do povo andando ali no deserto, né, de onde sai água para matar a sede das pessoas? De uma rocha, de uma pedra. A pedra é bem interessante, né?
na palavra de Deus. Tem um significado bem importante. E Pedro, então, ele nos diz, né, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. E aí, irmãos, eu fui pensar a respeito dessa questão da pedra, porque nós vamos ver que também na eternidade, quando todas as coisas estiverem concluídas, né, essa pedra, né, que é Cefas, essa pedra que é Simão, essa pedra que é um homem comum como nós, né, cheio de situações na sua vida, como nós vamos ver aqui, ele está na cidade de Deus como uma pedra preciosa. Então, olha, irmãos, o que Deus deseja fazer conosco. Olhem o que Deus pretende fazer com essas pedras, que são, né, pedras vivas hoje, mas que anteriormente, né, nós éramos inúteis, pedras inúteis, né? Estávamos mortos, né? Então, eu fiquei pensando nessa questão da pedra, né? Então, a Giovana a Helena tinha muito essa mania, né? De sair aqui a gente saía para ir embora para casa aqui no estacionamento ali, ela pegava aquelas pedrinhas lá do estacionamento e colocava dentro do carro, né? Então, ela levava aquele... Aí, a gente chegava em casa, o dia que ia lavar o carro, de 4 em 4 meses, a gente pegava ali, aí achava aquelas pedras lá dentro, falava, pedra dentro do carro, né? Isso não tem utilidade nenhuma aqui dentro. Mas essas pedras, elas tinham muita utilidade ali no estacionamento, né? Para não deixar dar barro, né? Eu fiquei pensando nisso, as pedras, elas têm muita utilidade quando elas estão colocadas no lugar correto e na maneira correta, né? Aquelas pedrinhas ali a gente pegava e jogava fora, porque elas não tinham nenhuma utilidade para nós, né? Mas aqui, na sua função, onde elas tinham sido colocadas, elas tinham muita utilidade. Irmãos, nós, como pedras vivas, nós fomos chamados para sermos úteis, para sermos edificados casa espiritual. Mas aí, irmãos, a gente vai ver os exemplos na vida de Pedro. E a primeira coisa que eu gostaria de colocar, eu já até falei isso, né? É que Pedro, ou Simão Pedro, Simão, ele era um homem comum, como você e eu somos pessoas comuns, né? Deus escolheu as coisas que não são para confundir as coisas que são. Deus escolheu as coisas pobres, as coisas desprezadas desse mundo para confundir as coisas grandes, as coisas, né, que aparecem nesse mundo. E o Senhor Jesus, ele se cerca de pessoas que absolutamente não tinham nenhum destaque, né? Não eram pessoas que estavam, né, que nós poderíamos chamar, né, de grandes pessoas deste mundo, né? E alguns deles, né, eram inclusive pessoas que eram muito desprezadas, né, até pela sua situação, né? Até por aquilo que faziam, né? Então, quando a gente pensa lá, né, dos coletores de impostos, né, havia um no meio do Senhor, né? Havia aquelas pessoas que eram radicais, né? E Pedro está ali no meio. Pedro é chamado, né? E o Senhor Jesus olha para Pedro e fala: você é uma pedra, você é uma pedra, né? É muito importante, muito interessante a gente partir desse princípio, irmãos, de que nós fomos escolhidos pelo Senhor para sermos transformados pelo Senhor. Nós lemos, né, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5, tem uma narrativa muito interessante que muitas vezes quando eu leio, e ela depois nós vamos nos lembrar dela de novo, quando o Senhor ele de novo se encontra ali com Pedro, né? E Pedro, eles estão ali pescando, e o Senhor então ele começa a falar, vamos ler, a narrativa é melhor, lá no capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão.
E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, não temas. De agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse episódio é marcante, né, e bem interessante, porque o que Pedro viu, né? Então, o que Pedro ele percebe? Aí eu gostaria de seguir aquela sequência que eu falei para os irmãos com relação ao Evangelho. As boas novas de salvação, elas começam a fazer sentido para nós quando nós vemos quem o Senhor Jesus é e quem nós somos. Pedro aqui ele tem uma experiência singular, uma experiência muito interessante, porque o Senhor Jesus ele fala para eles, aqui não há um relato do que o Senhor Jesus fala naquela pregação dele, naquele momento que ele teve com as pessoas ali, e depois ele fala com os discípulos, né? Fala com Pedro e com os discípulos: olha, vão pescar, né? Lancem-se ao mar e pesquem. E Pedro ele faz uma observação, né? Que é uma observação de um pescador profissional. Ele fala assim: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. E o horário de pescar, ele não é durante o dia, o horário da pesca é durante a noite, onde há tranquilidade, onde há calma e os peixes não se assustam com os barulhos, né? E eles ficam ali e é possível pescá-los, né? E eles ficaram a noite inteira e Pedro falou: olha, nós ficamos a noite inteira e não conseguimos pescar nada. Mas o Senhor está falando, mestre, então eu vou fazer o que o Senhor está falando. Então a gente sabe o que acontece. E esse fato, irmãos, ele, ao contrário, né, do que a gente imagina, que poderia ter gerado uma grande alegria em Pedro, né, nos seus discípulos, e eles falaram: não, vamos contratar esse Jesus aí para toda vez que a gente for pescar, ele está junto com a gente, né? O que gera é o contrário, é que Pedro fala assim: Senhor, ele se ajoelha, ele se lança aos pés do Senhor e ele fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Há a luz de Deus, ela brilha sobre Pedro, e a Bíblia fala também sobre os seus companheiros. O que acontece com Pedro é que ele se vê numa situação em que ele fala assim: eu não posso ficar junto desse homem, eu não posso ficar junto dessa pessoa, porque ele é alguém que é muito diferente de mim. E ele, então, né, amedrontado, ele consegue ver o Senhor e ele consegue ver a si mesmo. Irmãos, essa situação, ela é uma situação que acontece ou pelo menos comigo aconteceu, e eu creio com a maioria dos irmãos aqui, acho que deve acontecer com todos nós, é que em algum momento da nossa vida, né, e a gente caminhando, a gente vê o Senhor Jesus de uma maneira diferente. Eu cresci num lar religioso, católico, e eu sempre fui às reuniões católicas, né? Eu sempre tive na minha casa algum tipo de ensinamento, e eu ouvia falar do Senhor Jesus, mas um dia, para mim, foi muito diferente de tudo que eu já tinha experimentado, porque um dia eu falei: Senhor, e eu falei isso para o Senhor. Eu me lembro, eu garoto, andando no quintal da minha casa, né? Eu falei para o Senhor: Senhor, eu sou um grande pecador. Para mim não tem jeito.
Eu sou uma pessoa perdida. Lembro que eu tinha 15 anos de idade. Falei, Senhor, não tem jeito para mim, eu sou um pecador. E essa oração que eu creio, o Senhor, Ele abriu meus olhos, Ele me deu, Ele colocou isso no meu coração. Essa oração simples, ela mudou a minha vida. Porque naquele momento eu senti que havia um Salvador. Havia uma pessoa que era poderosa e capaz de me salvar. Mas a primeira manifestação era, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. É o ponto que o Espírito Santo deseja nos levar para que nós vejamos a nossa miséria, a nossa desgraça, o nosso afastamento de Deus e que nós necessitamos de um Salvador. Nós, ao contrário do que muitos dizem, né? Nós não somos orgulhosos e achamos que nós somos melhores do que os outros, né? Por sermos salvos. Muito pelo contrário. Nós achamos que nós somos piores do que os outros porque nós precisamos de um Salvador. Há muita gente que acha que não necessita de um Salvador. Ele pode fazer isso com as suas próprias mãos. Ele pode fazer isso com as suas próprias justiças. Mas um dia, irmãos, a luz de Deus brilhou e nós falamos, eu preciso de um Salvador. E aqui acontece com Pedro. Pedro, ele clama ao Senhor porque ele reconhece a sua miséria. E o Senhor fala, calma, Pedro, não se assuste, não tenha medo. Sou eu que estou te chamando, eu que vou fazer de você pescador de homens. E aí, irmãos, a gente pode imaginar o que passa pela cabeça de Pedro, né? Porque se o Senhor disse, eu vou fazer de você pescador de homens, e o Senhor tinha acabado de mostrar para eles que era poderoso para fazer com que uma pesca fosse bem sucedida. Olha, eu vou seguir esse Jesus. E a palavra de Deus diz que eles deixando tudo, eles seguem o Senhor. Aqui começa, né, nesses episódios em que o Senhor Jesus ele se encontra com Pedro, começa a experiência de transformação de Pedro. E aí eu me identifico muito com Pedro, porque é exatamente assim que vai acontecendo conosco. Em muitas situações, nós vamos tropeçando, nós vamos sendo utilizados pelo Senhor, o Senhor nos dá alguma revelação, e nós vamos caminhando e nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Senhor, né? Assim como é a vontade dele. Eles então, né, a gente tem esse relato também em Mateus capítulo 4, desse finalzinho, né, falando, deixando tudo, eles o seguiram. Então aqui, quando a gente chega em Mateus capítulo 4, tem essa expressão também no versículo 20, não vamos ler toda a passagem, né? Eu tinha separado toda ela para nós lermos, mas apenas o versículo, aqui do versículo 19, versículo 20. Disse-lhes, vinde após mim. Aqui a narrativa, ela não entra na questão, né, do que aconteceu ali, né? Os evangelhos, eles dão as suas perspectivas, né, como eles viram, né? Até Deus ele faz isso, né? E nós ajuntamos esses quadros, né, de uma maneira muito bonita. Mas aqui diz assim, disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram, né? Pedro, em Lucas capítulo 18, ele pergunta isso para o Senhor, né? Ele fala assim, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, né? Porque havia uma situação, né? Depois os irmãos leiam lá no capítulo 18 de Lucas, quando Pedro ele então faz essa pergunta, né? E nós, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O Senhor não censura Pedro, fala assim, Pedro, não, você não deixou tudo. Sabe aquela coisinha que você ainda pensa, aquela situação que você ainda tem preocupação, né? O Senhor não faz isso. O Senhor fala, Pedro, fica calmo, fica tranquilo. Porque eu digo para você que quem deixou tudo por minha causa vai receber nessa terra muito mais, né? E também na eternidade. Irmãos, o primeiro passo, logo após nós temos os nossos olhos abertos
é deixarmos tudo para seguir o Senhor. E isso acontece com Pedro. É claro que há um contexto aqui, em que esses homens eles foram escolhidos por Deus, eles foram levados pelo Senhor Jesus a segui-lo, porque eles eram aquelas pessoas que seriam utilizadas pelo Senhor, logo após a partida do Senhor desse mundo, né, para que o Evangelho ele chegasse até nós. Mas, irmãos, a verdade é a mesma para todos nós. Todos nós estamos sendo chamados. Todos nós somos chamados a deixarmos tudo e seguirmos ao Senhor. Todos nós somos chamados a termos o Senhor como a pessoa mais importante das nossas vidas e aquele que nós seguimos aonde quer que Ele vá. Por isso que o Senhor Jesus ele diz para nós que se nós não deixamos tudo, nós não somos dignos dEle. Se nós não deixamos pais, mãe, filhos, se nós não deixamos todas as coisas, nós não somos dignos do Senhor. O Senhor não está dizendo para nós, olha, não cuidem das pessoas que eu coloquei ao seu lado. Absolutamente não é isso, irmãos. Mas o Senhor está dizendo, olha, você tem uma história comigo. E nessa sua história comigo, eu estou te chamando para você me seguir, independentemente de outras pessoas e outras situações. Porque se eu disser para você me seguir, contrariando aquelas pessoas que você ama, você deve me seguir. É assim que é o Evangelho. Às vezes nós precisamos contrariar os nossos pais, os nossos filhos, nossa esposa, os maridos, porque nós vimos alguma coisa, né? E nós falamos, não, eu preciso seguir nessa direção. E os apóstolos do Senhor Jesus e Pedro, né, entre eles conseguem perceber isso, eles conseguem ver isso. E aí, irmãos, nós temos um período aí de 3 anos e pouco, em que os pescadores eles deixam o seu trabalho de pescar e eles começam a seguir o Senhor Jesus. E nessa companhia do Senhor Jesus é que Pedro vai sendo transformado em uma pedra preciosa, ele e os seus companheiros e os outros discípulos. Se Pedro tivesse negado em seguir ao Senhor, né, se ele tivesse falado, não, Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar a minha vida, eu preciso cuidar da minha esposa, né, provavelmente filhos, né, eu preciso cuidar da minha família. Se Pedro tivesse dito isso para o Senhor, ele não teria tido essa oportunidade de ser transformado nessa pedra preciosa, na imagem de Cristo, que nós vemos depois Pedro ter sido transformado. Irmãos, sem uma vida colocar essa palavra, ela é fraca, tá? Ela é frágil, mas os irmãos entendam, de companheirismo, né? Não no sentido de sermos companheiros, né? Essa vida de devoção, sem essa vida ao lado do Senhor, é impossível sermos transformados em pedras preciosas. Porque é o Senhor que faz todas as coisas, irmãos. É o Senhor que nos transforma, é Ele que vai gerenciando as nossas vidas, é Ele que vai fazendo com que as situações elas aconteçam no nosso dia a dia, para que nós possamos ir aprendendo as lições que Ele deseja nos dar e sermos transformados à sua imagem. Nenhum de nós vai conseguir isso apenas lendo ou apenas de uma maneira teórica aprendendo a respeito do Senhor. A nossa vida precisa ser uma vida de devoção. Nós precisamos andar com o Senhor todos os dias. Por isso que o Senhor diz que nós precisamos segui-lo, né? Andar próximos dele, estarmos próximos do Senhor todos os dias. E os discípulos do Senhor, com exceção de Judas Iscariotes, todos os outros, eles vão aprender essas lições e eles vão ser transformados. Essas lições, elas são, né, algumas delas são assim, parecem que são pequenas, né? Mas elas são muito significativas. Então, eu separei algumas e gostaria de ver com os irmãos alguns acontecimentos na vida de Pedro. Se a gente abrir aí em Mateus capítulo 17...
eu ver aqui. A partir do versículo 24, tem um acontecimento com Pedro que ele é interessante, né? Chega a ser até assim, engraçado, né, entre aspas, porque ele também nos ensina muito, né, e a forma como ele acontece. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse-lhe ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Aqui tem algumas coisas que acontecem bem interessantes. Como vimos, né, Pedro, ele era um pescador profissional, mas ele pescava com rede, né? Pedro, ele tinha esse costume. É claro que talvez no seu lazer, sei lá, algum momento ele poderia ir lá pescar, mas ele era um pescador, que ele vivia da pesca. E aqui acontece algo interessante, né? Porque Pedro, ele é perguntado, e ele, sem consultar o Senhor, sem perguntar para o Senhor, ele dá uma resposta. E quando ele dá uma resposta, ele se torna fiador. Porque agora tem que ser dessa maneira. Porque perguntam sobre o Senhor Jesus pagar as dracmas. E ele fala, sim, ele paga, né? E quando ele entra em casa, eu falo com ele: Pedro, né? Olha só, nas situações, né, quem é que deve pagar, os filhos ou os alheios, né? E Pedro sabia bem. Pedro fala: não, os alheios. Aí o Senhor fala: Pedro, então os filhos não precisam pagar, mas, como você falou, então agora você vai lá e vai pescar, né? E aí, irmãos, eu fico pensando, eu detesto pescar, né? Eu não tenho paciência para pescar, nem sei pescar, né? Mas eu sei que é um negócio de paciência, né? E é até uma terapia para muita gente, né? Porque você senta ali, você tem que ficar quietinho ali, não pode conversar, porque se você fizer barulho, o peixe vai embora, né? Mas imaginem, talvez Pedro, nesse momento, né, nessa situação, ele talvez pensando sobre a sua boca grande, né? Ao invés de ele estar lá com o Senhor, com os outros discípulos, ele está ali agora, sentadinho ali, esperando o primeiro peixe aparecer, para ele poder pegar aquela moeda, né? E ele pagar aquele imposto, né? A lição que eu gostaria de tirar desse acontecimento aqui para os irmãos é que, ao seguir o Senhor Jesus e ao andar com Ele, nós precisamos conhecer o que é que Ele pensa, como Ele vê as coisas, né? Às vezes alguém pergunta para nós: olha, mas essa situação é assim? A gente imediatamente responde, aí depois a gente vai para a palavra de Deus e fala assim: puxa, mas não é bem assim, não é dessa maneira, né? Não é assim que o Senhor ele trata essa situação. O aprendizado para Pedro aqui eu devo perguntar para o Senhor primeiro, né? Ou, por que ele não falou? Vai, pergunta para ele, né? Faço essa pergunta para ele. Mas nós aqui, irmãos, obviamente, né, que as pessoas não vão conseguir ver o Senhor Jesus, mas nós precisamos aprender a conhecer a mente de Cristo, a conhecer os seus pensamentos, como Ele vê as coisas, e não como nós imaginamos. Nós, infelizmente, não sei se infelizmente porque as coisas elas aconteceram assim, né? O Senhor ele nos deu uma mente que consegue, né, perceber bem as coisas, né? Mas a gente acaba sendo enredado, né? A gente acaba caindo nessas redes, a gente acaba caindo em situações porque a gente começa a pensar como as pessoas do mundo pensam. Então, algumas situações dentro da igreja, estou falando entre nós, cristãos, elas começam a tomar algumas formas que elas são contrárias à palavra de Deus. Algumas coisas que nós começamos a pensar e a imaginar e começamos a colocar em prática entre nós, elas são contrárias à palavra de Deus, porque nós não conhecemos a mente de Cristo, embora nós tenhamos a mente de Cristo.
Nós não conhecemos, né? Nós não desenvolvemos essa capacidade espiritual de perceber espiritualmente as coisas, porque nós continuamos muitas vezes meninos, né? A palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele discerne espiritualmente todas as coisas. Tem algumas situações que você fala assim, tá tudo, parece que está tudo encaixado, tudo certinho, mas tem alguma coisa que não está legal. Tem alguma coisa que não parece estar... E aí você vai pensando naquilo e fala, é isso. Tinha esse detalhe. Eu lembro do o irmão Erno, o irmão que já esteve conosco aqui muitas vezes, alguns irmãos conhecem, muitos irmãos conhecem aqui no nosso meio. Ele falou que uma vez ele estava numa reunião e uma pessoa estava pregando e ele falou, estava tudo parecendo que estava encaixado, estava tudo certinho, mas havia alguma coisa que não estava batendo. Infelizmente, ele não contou nem o que a pessoa estava pregando, nem o que não estava batendo, mas existe essa situação. Às vezes, o que está sendo falado para nós, tanto no nosso meio quanto aí no mundo, parece ser muito justo, parece ser muito correto, parece ser muito... Mas você fala assim, mas alguma coisa aqui dentro está dizendo para mim, olha, tem alguma coisa que não está certa. Porque nós temos a mente de Cristo, porque nós temos o Espírito Santo, essa pessoa bendita, né, que está em nós, dizendo para nós, olha, não é assim que Cristo pensa, não é assim que Cristo vê essa situação, não é assim que o Senhor percebe essas coisas, Ele não lida com essas coisas dessa maneira que você está pensando, né? Então, essa primeira lição que eu gostaria de trazer para os irmãos, nós precisamos desenvolver, irmãos, pela graça de Deus, de maneira espiritual, né, o discernimento, entender como as coisas elas acontecem, para nós conseguirmos ajuntar as coisas e falar, olha, tem um negócio aqui que é agressivo à vida espiritual, tem uma coisa que é agressiva à santidade, tem uma coisa aqui que não está correta. E, então eu não posso dizer que o meu Senhor ele fala isso e ele concorda com esse tipo de situação. Uma outra situação Mateus capítulo 14, eu espero ter anotado bem todos os versículos, infelizmente eu não tenho essa mente prodigiosa, né, de guardar, mas aqui é até fácil, porque aquele acontecimento também, de novo, Pedro, né, quando o Senhor, irmãos, por causa do horário, eu vou falando só sobre os assuntos, mas aqui, do versículo 22 até o versículo... até o final, tá? Podemos ler até o final, mas o que eu quero trazer para os irmãos aqui é esse acontecimento, quando o Senhor está andando sobre as águas, e Pedro então, né, e o Senhor fala, os discípulos eles ficam assustados, né? Os discípulos se assustam, e Pedro então ele diz assim, versículo 28, versículo 27, respondeu Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, porque eles estavam gritando, eles estavam assustados, achando que era um fantasma, né? Aí Pedro fala assim, respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então Pedro ele começa a caminhar, ele começa a andar em cima das águas, porque o Senhor falou, vem Pedro. E Pedro fala, vou. E ele começa a ir, só que ele começa a sentir que estava um pouco agitada a água, e ele começa a olhar a situação, e ele tira os olhos do Senhor e ele afunda. Pedro era pescador, já falei isso um monte de vezes, né? Eu não sei, mas eu não acho que é difícil um pescador que não sabe nadar, né? Pedro, para mim, parece óbvio que ele sabia nadar. Mas quando Pedro afunda aqui, acontece alguma coisa estranha. Porque Pedro ele começa a afogar, ele fica tão desesperado, era uma situação tão inusitada, Pedro começa a afogar. E o Senhor, então, segura a mão de Pedro e fala, calma, Pedro, né? E o Senhor repreende Pedro e diz, você tem pouca fé, você tem uma fé pequena. E a lição, não só para Pedro, mas a lição para nós, essa lição que eu creio que Pedro aprendeu aqui, é que ele jamais deveria tirar os olhos do Senhor, né? Se ele realmente desejava, né, ser transformado pelo Senhor.
Então, nós estamos aqui, né, andando nesse mundo, nós estamos vivendo no meio de muitas situações e eu não sei se os irmãos percebem isso, né, mas eu acho que sim, né, eu tenho percebido que com a aproximação desse grande evento do nosso Senhor vindo a esse mundo para julgar todas as coisas, né, Satanás sabendo que tem pouco tempo, as coisas elas estão ficando mais difíceis, as pessoas estão, se é o que eu posso dizer dessa maneira, piorando na sua maldade, na sua perversidade, né? Isso tem atingido adolescentes, crianças, todo mundo tem sido atingido por isso, todos nós. E nós estamos andando nesse mundo volátil, nesse mundo que não é uma base sólida, né? Irmãos, tenho certeza disso. Assim como Pedro, se você e eu tiramos os olhos do Senhor, nós começamos a afogar e nós somos levados a uma situação de desespero nesse mundo. Tenho certeza absoluta. E eu creio que Pedro aprende essa lição. Porque o Senhor fala, homem de pequena fé. Você deveria ter crido, você deveria ter continuado caminhando. Porque sou eu é que te chamei, eu só estou andando. Na mesma água que você estava andando, eu estou andando, e o Senhor não afunda. É impressionante isso, irmãos. Mas nós somos exatamente assim. E às vezes eu penso assim, se eu estivesse ali no lugar do Pedro, eu acho que eu não teria feito a mesma coisa, porque é tudo tão óbvio, o Senhor está andando sobre as águas, eu teria feito exatamente a mesma coisa. Aliás, eu acho que talvez nem tivesse ido. Pedro, ele teve uma fé. Ele falou, o Senhor está falando, eu vou. É como ele teve fé. Quando o Senhor falou, joga, lança lá a sua rede. Fala, Senhor, pela tua palavra eu vou lançar. Mas, irmãos, nós somos chamados para andarmos nesse mundo olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É assim que é para isso e é dessa maneira que nós devemos andar nessa terra. Não tem jeito de andar olhando para outras coisas, irmãos. Porque todas as coisas que nós temos, saúde, dinheiro, tudo que nós temos hoje, isso acaba em algum momento. Talvez alguém possa ter tanto dinheiro que não consegue gastar na sua vida, mas um dia a saúde vai acabar. E o dinheiro não vai ser suficiente. Talvez alguém tenha muita saúde para conquistar, né, o seu dinheiro, para conseguir trabalhar. Mas um dia, irmãos, essas coisas elas vão passar, elas vão se desfazer, né, porque elas não são eternas. E nós estamos num mundo que o Senhor já antecipou para nós, ele não é um lugar seguro para nós. Ele não é uma base firme para nós. Esse mundo não é uma base firme. Nada nesse mundo é uma base firme para nós. Absolutamente nada. Por isso que o Senhor Jesus precisa nos segurar com a sua mão direita. Irmão, se lembra o Salmo 73, quando o salmista ele diz, quando ele fala a respeito das pessoas, né, depois que ele consegue enxergar, ele fala, tu os puseste num lugar escorregadio. E ele fala a respeito dele mesmo, ele diz assim, mas o Senhor me segura pela minha mão. Ele não diz, o Senhor colocou eles num lugar escorregadio e eu não. Ele fala, não, todos nós estamos num lugar escorregadio, mas eu estou seguro porque eu estou seguro pelas mãos do meu Senhor. É assim que nós estamos. Não tem nenhuma outra segurança para nós nesse mundo, nenhuma. Uma outra lição, que é igualmente importante, está em Evangelho ainda de Mateus, capítulo 16, um pouquinho para frente. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Nossa, meu Deus, o tempo passa rápido demais. Aquela declaração gloriosa, né? Que ela é, e aí eu vou falar sobre isso, ela é a base da nossa vida cristã. Depois que Pedro ele faz aquela declaração, depois nós vamos voltar nela. Mas o que acontece? Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes
e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E aí o Senhor Jesus vai falar sobre a cruz, vai dizer: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha só, até aqui, depois os irmãos podem continuar lendo aí, até o finalzinho do capítulo, mas aqui, Pedro, ele se deixa enganar e ele faz uma proposta de um evangelho sem cruz. Pedro estava andando com o Senhor, Pedro havia tido revelação do céu, mas Pedro, quando o Senhor começa a falar do caminho, como é que as coisas deveriam acontecer, Pedro fala assim: de modo nenhum, Senhor, não vai ser assim não, tem compaixão de ti. E a palavra do Senhor, ela é muito dura, né? Ela é muito firme com relação a isso que Pedro estava propondo, porque o Senhor fala: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Essa proposta que Pedro ele faz para o Senhor ali, né, de um evangelho sem cruz, é a mesma proposta que o diabo faz para o Senhor lá quando há tentação no deserto. Olha, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. Não precisa passar pela cruz, não. Para que isso? Não precisa dessa história de eu te dou agora aqui, ó. Só você me adorar e você tem tudo. Mas não é a mesma proposta, irmãos. E o Senhor fala para Pedro e fala para todos eles: olha, se você não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, você não tem como me seguir. Irmãos, o evangelho é o evangelho de cruz. Tira a cruz e nós não temos o evangelho. Porque o Senhor Jesus morrendo na cruz é a nossa salvação. Mas a insinuação maligna que nós aceitamos muitas vezes é: eu não preciso de cruz, eu preciso de bênção. O que eu preciso é ser abençoado. Eu não preciso de cruz e eu não quero cruz. Recebi recentemente de um irmão, né, que eu conheço há muitos anos, ele é pastor num determinado lugar, e ele mandou um videozinho para mim, né, de uma pregação dele, e eu comecei a ver o vídeo, que tem muito tempo que eu não o vejo, né? E aí ele começa a falar sobre essa questão da fé, mas é impressionante, irmãos, porque não é ele apenas. A proposta é: você precisa ter fé para Deus te abençoar. Você precisa ter fé para ser curado, você precisa ter fé para ter trabalho, para não passar necessidade, você precisa ter fé para essas coisas. Não há uma pregação. Você precisa crer para você tomar a sua cruz diariamente e seguir o Senhor. Você precisa ter fé para você negar a si mesmo e andar de acordo com a vontade de Deus nessa terra. Para isso é cruz. Porque, irmãos, a cruz é exatamente o ponto em que a cruz para nós é exatamente um ponto em que você fala assim: eu não vou seguir as regras e as determinações deste mundo, eu vou seguir o Senhor. É assim que é a cruz. É por isso que é a cruz. É porque você fala: eu tenho que morrer para esse mundo. As coisas desse mundo, elas não vão ditar a maneira como eu vivo nesse mundo. E a insinuação maligna na boca de Pedro é: Senhor, não passa pela cruz, não. Mas, irmãos, não tire a cruz do evangelho. Não ache que você pode ser aperfeiçoado e se tornar uma pedra preciosa, alguma coisa muito útil nas mãos do Senhor sem cruz. É impossível. É impossível. E a cruz aqui que eu estou falando, né? Nós falamos da cruz do nosso Senhor Jesus, é exatamente isso. Olha, as pessoas acham, né, que eu tenho que ser bem-sucedido. As pessoas acham que eu devo satisfazer todos os meus desejos, sejam eles quais forem, né? Aproveite a vida,
porque você só tem uma vida, então aproveita, faz o que você quiser. A palavra de Deus para mim é: você tem vida eterna, não aproveite essa vida, porque essa vida aí não tem nada que vai te ajudar, não tem nada que vai ser útil para você na vida eterna. Esse exemplo de Ló, ele é um exemplo interessante, quando ele é falado nessa perspectiva. O justo Ló, que dia a dia afligia a sua vida, vivendo no meio daquelas, a sua alma vivendo no meio daquelas pessoas. Os irmãos não estão aflitos vivendo no meio dessa humanidade decadente, imoral e injusta? Se você não está, é porque você não tem tomado a sua cruz. É porque você tem acompanhado o ritmo e as regras e as determinações deste mundo. Eu não estou falando, em nós irmos contra os governos, absolutamente, irmão, não tem nada disso aqui, não estou falando nada de governo aqui. Eu estou falando em você não seguir as regras e as doutrinas e os pensamentos e as ideologias de um mundo que fala assim: cruz nada. Que cruz o quê? Eu quero é satisfazer a minha vontade. E ai de você se entrar no meu caminho, eu passo por cima de você. Pedro está falando: Senhor, nós queremos um rei, nós queremos que o Senhor se assente no trono, mas esse negócio de cruz, não vamos por esse caminho, não. Para trás de mim, Satanás, porque não cogitas, você não fala a respeito, não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. É outra lição importante. A gente tem, eu não vou está no Evangelho de João, capítulos 13, versículo 36 até o 38, depois eu posso passar para os irmãos. O Evangelho de Marcos, Eu vou só falar sobre esse ponto, que é o crucial, É onde nós chegamos ao talvez não, com certeza, ao final de Pedro, Nesse sentido, da sua experiência com o Senhor. Porque Pedro, ele é aquele que lá em João, ele fala assim: Senhor, se todo mundo deixar o Senhor, eu não vou deixar. Eu não. Por ti, Senhor, eu darei a minha vida. E o Senhor fala: dá sua vida por mim, Pedro? É por mim? É isso mesmo que você está falando? Pois eu digo para você, Pedro, que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E nós sabemos a história, Pedro, ele é até corajoso, porque ele pega a espada lá para cortar a cabeça do Malco, e corta a orelha. Mas a gente vê que quando a coisa aperta, aí o Pedro fala: nossa, porque eu fico pensando, irmãos, ali o Senhor ainda, naquele episódio da espada, o Senhor estava ali ainda, E o Senhor poderia fazer qualquer milagre, talvez na perspectiva de Pedro, para livrá-los daquele momento, Mas quando ele vê o Senhor machucado, espancado, ele vê o Senhor, preso, E eles falam: esse aqui é um deles, E eles começam a falar: você é um deles. O que Pedro faz? Eu não quero saber de cruz, não. Eu não era, não. Aí você vai ver lá no Evangelho de Marcos, que é um evangelho em que, acredita-se que o Pedro ele tenha sido a pessoa que ditou para Marcos o evangelho, Pedro não se poupa. Pedro ele não ameniza, Não, estava lá, naquela aflição, e aí, ele fala: olha, Pedro começa a dizer: não sou eu, e ele começa a praguejar, ele começa a falar: eu não conheço esse homem. E aí o galo canta, e Pedro, então, ele caindo em si, Lá em Marcos fala que o Senhor chorou, mas em outro evangelho, não me lembro se é Lucas ou Mateus, fala que Pedro ele chora amargamente. Amargamente. Pedro começa a chorar, e ali Pedro, então, ele chega numa situação em que ele reconhece o que ele é. Ele vê o que ele é. Irmãos, o Senhor deseja nos levar a um conhecimento a respeito de nós mesmos. O Senhor deseja nos levar a nos reconhecermos pecadores, miseráveis, totalmente dependentes da sua graça. É esse o ponto que o Senhor deseja nos levar. E aqui,
não é por acaso que Pedro nega o Senhor, não é porque, nossa, um acontecimento, né? Isso estava dentro do projeto de Deus. Tanto é que o Senhor, ele avisa para Pedro antes, né? Isso estava dentro do propósito de Deus para que Pedro pudesse finalmente ver quem ele é. E é interessante, irmãos, porque aí eu acho realmente muito maravilhoso isso. Porque voltando lá, né, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, quando o Senhor fala assim, as pessoas estão falando algumas coisas a meu respeito aí. O que elas estão falando? Estão falando que o Senhor é Elias, que o Senhor é um dos profetas. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, quando nós vemos o Senhor Jesus dessa maneira, quando Ele abre os nossos olhos, porque o Senhor Jesus fala para ele, Pedro, não foi você que pensou nisso, isso foi revelado para você pelo meu Pai que está nos céus. Quando nós temos essa revelação, irmãos, nós somos capturados pelo Senhor. E aí, irmãos, esses acontecimentos todos na vida de Pedro, Pedro está baseado, Pedro está em cima dessa afirmação, dessa rocha, dessa verdade que foi revelada para ele. Nós somos fracos e em muitos momentos das nossas vidas nós podemos falsear os nossos pés, mas irmãos, eu tenho certeza absoluta que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que não há salvação em nenhum outro, e que é dele que eu preciso. Por isso que Pedro é capaz de dizer para o Senhor, quando o Senhor fala assim, vocês também querem ir embora? As pessoas estão me deixando, vocês também querem ir? Pedro fala, Senhor, para onde? Para onde que eu vou? Eu não conheço nenhum outro que tenha palavras de vida eterna, só tu tens palavra de vida eterna. Vou para onde, Senhor? Irmãos, nós estamos amarrados, nós estamos presos, nós estamos nas mãos do nosso Senhor, e dessa mão do Senhor, ninguém pode nos arrebatar, nem nós mesmos. A salvação que nós recebemos é uma salvação gloriosa e é uma salvação eterna. Não fomos nós que produzimos salvação, não é uma obra humana, ela é uma obra de Deus. E Pedro, ele sabia disso, e Pedro estava preso ao Senhor. Tanto é, irmãos, que aí nós chegamos, né, ao final. Eu vou precisar de alguns minutinhos, irmãos, tá? Vou precisar de alguns minutinhos, porque quando a gente chega no Evangelho de João, capítulo 21, já falei isso para os irmãos algumas vezes, mas para mim, o Evangelho de João, capítulo 21, para mim, né, esse capítulo, para mim, é o capítulo mais lindo da Bíblia. Se a gente pode colocar dessa maneira, né? Também o encontro com a mulher samaritana também é impressionante, irmãos. Muitos capítulos na Bíblia nós poderíamos elencar, mas para mim, irmãos, esse capítulo 21, eu já falei para os irmãos sobre ele muitas vezes. Ele é o capítulo mais lindo da Bíblia. Porque o que acontece aqui deve tocar profundamente nossos corações. Então, nós temos esse quadro, né, em que Pedro, ele está ali, né, com os outros discípulos. Pedro estava arrasado, os discípulos estavam arrasados. E é interessante, irmão, porque eles já tinham visto o Senhor ressurreto, né? Essa aqui é a terceira vez que o Senhor aparece a eles, mas olha o contexto, olha como é que o Senhor ele ainda precisava e ainda queria restaurar de uma maneira gloriosa e poderosa aqueles discípulos e Pedro. Pedro, então, ele vira para os discípulos e fala assim, vou pescar. Vamos lá, vamos, né? Vida que segue, né? Vamos voltar para aquilo que nós sabemos fazer bem, né? O que nós temos que fazer. O Senhor Jesus, né, não está mais andando com a gente já até viu, mas isso sou eu, tá, irmãos, falando. Não está escrito isso aqui não, em lugar nenhum, né? Mas a verdade é que, ou pelo menos parece, na verdade não, né? A verdade é o que está escrito aqui, né? Parece, irmãos, que Pedro, ele de certa forma, ele está desesperançoso, e assim como os outros discípulos. E os outros discípulos, eles falam assim, nós vamos com você. Então vamos juntos, né? E eles vão, e de noite, né? Irmãos, eu fico tentando imaginar esse quadro, eu fico tentando pensar no que esses discípulos conversaram
né? Se é que conversaram alguma coisa durante aquele tempo que estavam juntos ali, né? Um olhando para o outro, né? 3 anos e meio andando com o Senhor, milagres, glória, né? Pedro estava no Monte da Transfiguração com Tiago e João, eles viram a glória do Senhor, né? Mas agora eles estão ali, e agora? Como é que vai ser daqui para frente? O Senhor ressurgiu, o Senhor apareceu algumas vezes para nós, mas Ele não está conosco mais todo o tempo. E o quadro é muito bonito, irmãos, porque vai amanhecendo, eles não têm o que comer, porque eles não pegam nenhum peixe, eles não pegam nenhum peixe, e quando vai amanhecendo o dia, eles veem uma pessoa na praia. Tem uma pessoa lá na praia, e essa pessoa grita para eles assim: filhos, tendes alguma coisa que comer? Não. Nós tentamos até pescar aqui, mas não conseguimos pegar nada. Aí o Senhor fala com eles: joga a rede para o lado direito do barco e vocês vão pescar. Onde que nós já vimos isso, né, irmãos? É igualzinho, não é? E eles jogam, ao que aconteceu, que a gente leu mais cedo, né? E eles jogam a rede e eles começam a ver os peixes pulando na rede, né? A rede vai enchendo e 153 grandes peixes, né? Que eles pegam ali, eu não sei qual a capacidade de uma rede, né? Irmãos, quando isso acontece, aí a gente vê uma coisa muito, um detalhe que ele é muito significativo. Os irmãos se lembram lá, né, naquela outra pesca, o que acontece? Pedro fala assim: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Agora, João fala assim: é o Senhor. E Pedro, ele pula na água, ele deixa os peixes para trás, ele deixa o barco para trás, e ele começa a nadar em direção ao Senhor. Irmãos, não é significativo isso? Não é lindo isso? Porque quando você encontra com o Senhor, qual que é a sua atitude? Senhor, eu sou uma desgraça, eu sou um pecador terrível. Como é que eu vou andar junto do Senhor? Não tem jeito, Senhor. Mas agora, irmãos, já conquistado pelo Senhor, já com essa declaração dada, iluminada pelo Espírito Santo, de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, qual que é a atitude de Pedro, que havia acabado de negar o Senhor? É se aproximar do Senhor. Pedro, não sei o que passou na cabeça dele, mas eu acho que ele nem pensou no fato que o que ele tinha acabado de fazer, que era negar o Senhor. Mas ele se aproxima do Senhor. A gente sabe a história, né? E eles então, depois eles voltam e eles pegam aqueles peixes e trazem. Mas aí, irmãos, também tem algo muito significativo. Porque quando eles chegam lá na praia, o Senhor já estava preparando a comida para eles, a refeição. Tinha peixe lá na brasa, né? Tinha pão. E o Senhor fala: traz uns peixes desses aí e vamos comer. Irmãos, a refeição que você precisa, o que você necessita, o Senhor não precisa de você para fazer, Ele já fez. Ele até utiliza aqueles peixes lá que Ele mesmo fez um milagre de colocá-los na rede. Mas, irmãos, o Senhor já tem preparado uma mesa para que você possa usufruir dela todos os dias da sua vida. Preparas-me uma mesa diante dos meus adversários. Todos os dias da sua vida. Irmãos, essas coisas elas estão na cabeça de Pedro. Elas estão na cabeça de Pedro. E Pedro, então, e os discípulos, eles se assentam ali e eles começam, então, a comer, todo mundo em silêncio, né? Todo mundo quietinho, caladinho, acho que não tinham nem coragem de, né, falar, então ali, o que vai acontecer? E quando eles terminam de comer, o Senhor se vira para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Ó, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Sim, eu te amo. E talvez Pedro tenha pensado: não, ufa, passei, né? O Senhor vira para Pedro, aí Pedro, o Senhor fala com Pedro: Pedro, apacenta os meus cordeiros. Depois o Senhor fala: Pedro, você me ama? Segunda vez. Talvez Pedro já fique um pouco desconcertado, né?
Um discípulo deve olhar para o outro. Pedro, eu te amo. E então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E terceira vez, Pedro, você me ama? Ó Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor não queria envergonhar Pedro. O Senhor não queria, fazer uma chacota com Pedro na frente dos outros, Porque o Senhor de novo diz: Pedro, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que o Senhor estava falando com Pedro? Pedro, eu sei o tamanho do seu amor. Eu sei o quanto você me ama. Eu sei o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Mas, Pedro, eu estou trazendo você para me servir. Agora eu sei que você pode me servir, porque você, Pedro, sabe quem você é. Tem essa expressão, alguns irmãos já disseram isso, Tem irmãos que acham que João ele não usa muito essas palavras, quando ele fala de amor, no seu evangelho, ele não usa de uma maneira, eu não vou falar cuidadosa, que é a palavra de Deus, irmão. Mas assim, ele não faz muito essa distinção, mas eu creio, irmãos, que quando o Senhor fala com Pedro, existe ali um princípio, porque quando o Senhor fala para Pedro, nas duas primeiras vezes, ele usa a palavra agape, o agapel, que é esse amor, que é falado lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Nas 3 vezes, Pedro responde filéu. Filéu é, eu gosto de ti, eu tenho um amor social, Na última vez, quando o Senhor fala, ele usa a palavra filéu, Então, o Senhor, ele, de certa maneira, ele baixa, Ele usa a mesma palavra que Pedro usa, talvez dizendo: Pedro, eu sei que o seu amor, ele é assim. Ele não é um amor ágape, você acabou de ver ainda, Pedro. Porque é interessante, irmãos, porque depois o Senhor, então ele se levanta e ele sai, ele começa a andar com Pedro, e João começa a seguir o Senhor e Pedro. E o Senhor fala com Pedro assim: Pedro, hoje você faz as coisas, você tem força para fazer as coisas, você vai aonde você quer. Mas um dia, Pedro, alguém vai te pegar pela mão e vai te levar para um lugar que você não deseja. E a palavra de Deus diz que o Senhor estava falando para Pedro que ele estava revelando para Pedro como seria a sua morte. Estranho isso, né, irmãos? Mas é exatamente isso, irmãos. Porque ali, e Pedro provavelmente no futuro ele compreendeu bem isso, Pedro, ele, como com exceção de João, todos os outros discípulos, eles foram martirizados, E segundo a tradição cristã, Pedro ele é martirizado, ele é crucificado de cabeça para baixo, porque ele pede para ser crucificado, porque ele não podia ser igual ao seu Senhor. Os irmãos se lembram, Pedro ele nega o Senhor porque ele não quer ir para a cruz. Mas o Senhor fala: sabe, Pedro, o que vai acontecer? Quando você disse que você daria a sua vida por mim, você vai fazer isso. No futuro você vai dar a sua vida por mim. Irmãos, é exatamente o que acontece com a vida de Pedro. Pedro, ele não podia dar a sua vida pelo Senhor porque ele ainda achava que ele podia fazer isso. Mas constrangido e conquistado pelo amor de Deus, trabalhado pelo Senhor, Pedro, ele então no futuro, ele morre pelo Senhor. E ele dá a sua vida enquanto ele está vivendo pelo Senhor. É claro, nós temos situações em que Pedro ele ainda erra, como naquela situação em que Paulo tem que chamá-lo de hipócrita, Ele cometeu alguns erros, mas irmãos, eu quero concluir, eu sei que passou o tempo, com essa declaração linda aqui em Apocalipse, no capítulo 21. Porque naquela conclusão, irmãos, e aí só mais algumas coisinhas com respeito a João capítulo 21, ali o Senhor vai chamar Pedro e o Senhor vai mostrar para ele o que o Senhor deseja que ele faça. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, olha para os outros. Pedro, cuida dos meus, cuida das pessoas que eu salvei ou que eu vou salvar. Cuida deles, trabalha, me serve. Porque agora Pedro foi trabalhado pelo Senhor.
quando chega em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 14, diz assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, olha só, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vamos para o versículo 19. E os fundamentos do muro da cidade, então o muro da cidade tinha 12 fundamentos, estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. Se os irmãos pegarem, né, esse capítulo, versículo 14 e versículo 19, nós compreendemos o quê? Que ali, em Apocalipse, irmãos, as pedras vivas, aqueles que eram pedras inúteis inicialmente, eles são o que agora? Pedras preciosas. Eles estão adornados com pedras preciosas. Irmãos, o que isso fala para nós? Mas vós, pedras vivas, vós também, pedras vivas. Nós temos a pedra principal, que é o Senhor Jesus. Essa pedra principal, que é o Senhor Jesus, quer nos transformar em pedras vivas e para o final da nossa existência nessa terra, no final, na conclusão de todas as coisas, no seu reino, em pedras preciosas. Isso é o Evangelho, irmãos. O Evangelho não termina quando você é salvo do inferno. O Evangelho não acaba quando você ouve pela primeira vez, né, a respeito de Cristo. E aí pronto, meus olhos foram abertos, agora eu estou salvo. O Evangelho é tudo isso. É essa transformação que você e eu vamos sofrendo à medida em que nós vamos sendo companheiros, caminhando com o Senhor. Tem uma expressão interessante, quando o Senhor Jesus ele é preso, né? E a Bíblia cuidadosamente diz o seguinte: Pedro seguia o Senhor de longe. O Evangelho ele começa, né? Alguém já disse isso e é interessante, com segue-me. Pedro, né? Quando o Senhor fala com ele, logo lá no início fala: Pedro, me segue. Quando o Senhor fala aqui, numa das últimas vezes, né? Ou talvez a última vez que Pedro ele se encontra com o Senhor lá naquela praia, o que o Senhor fala com ele? Segue-me. No meio desse segue-me, nós temos um seguir à distância. Irmãos, seguir o Senhor à distância não funciona. Mais ou menos não dá. Porque não és quente nem frio, és morno. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ouvimos isso recentemente aqui. Seguir ao Senhor de longe não funciona. É a mesma coisa que você não seguir. Sabe por quê? Porque você tem poder, você tem graça, você consegue entender a mente quando você está próximo. Seguir ao Senhor é seguir ao Senhor próximo. Não é algumas coisas eu sigo o Senhor e outras coisas não. Se você quer ouvir o sussurro do rei, o desejo íntimo do coração do rei, você tem que estar pertinho dele, como aconteceu com os valentes de Davi. Quem estava longe não viu, porque Davi, eu creio não, a palavra de Deus diz isso, né? Ele sussurrou: quem me dera beber da água da fonte que está lá na cidade de Deus. Opa, eu ouvi aqui um negócio, tem um desejo aqui, e eu vou lá, eu vou buscar essa água, ainda que custe a minha vida. Irmãos, o Senhor, hoje nesse ano de 2022, o Senhor ele não está gritando. O Senhor está batendo a porta. Quem ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A cristandade colocou o Senhor para o lado de fora daquilo que é chamado cristandade. Mas o Senhor conhece os que são seus.
E aqueles que abrem a porta vão cear com o rei. E aí, irmãos, no momento do almoço, da ceia lá, né? O Senhor vai falar, olha, eu tenho tanto desejo disso, daquilo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu disse isso, e é isso que eu vou fazer. E nós não vamos ser pegos como pessoas que estão andando na contramão e indo contra o Senhor que nos salvou. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite, né, a termos ouvidos que ouvem, né, que Ele lave os nossos olhos com colírio, que Ele nos ajude a ouvirmos a sua voz e seguirmos ao nosso pastor. As suas ovelhas ouvem a sua voz e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Senhor, nós queremos, com muita gratidão, Senhor, eu dizer para o Senhor o quanto nós queremos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor. Senhor, somos fracos como Pedro, Senhor. Nosso amor é filéu, Senhor, ele não chega a ser ágape, Senhor. Mas, Senhor, estamos aqui e queremos ouvir do Senhor, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, Senhor. Ó, Senhor, modifica, Senhor, a nossa vida, muda nosso coração, Senhor. Conquista-nos para Ti mesmo, Senhor. Ganha, Senhor, as nossas vidas para Ti, Senhor. Lava os nossos olhos com colírio, Senhor, para que possamos ver, Senhor. Desentope, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, para ouvirmos o Seu constante bater na porta, Senhor. E abramos os nossos corações, Senhor, para que o Senhor penetre, o Senhor entre, o Senhor possa, Senhor, enfim, Senhor, se assentar e cear conosco, Senhor. Senhor, nós queremos é ouvir o Senhor. Nós queremos é que o Senhor se manifeste a nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, e conquista, Senhor, todo o nosso ser. É a oração que fazemos a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.